pastor Jorge Barro estará conosco aí até a quarta ainda. Nós temos uma agenda bem intensa, principalmente na terça-feira, onde ele passará a tarde aqui. De manhã a gente estará visitando outro espaço, articulando algumas coisas. Depois a gente almoça aqui e à noite também, né, Jorge? Na terça. Mas eu estou por conta de vocês, aí. O que vier, vamos. Vamos sugar até onde der. E à noite da terça nós teremos um encontro com ele. Hoje eu convidei a liderança, vou estender o convite para todas as igrejas do Cipel e agora estendo o convite para você também. A gente ainda vai articular aí, Jorge, como será essa noite da terça, mas eu estou querendo, não sei, não vou dizer não, senão lhe comprometo. Tá bom. Mas a gente combina. Tá bom. Pastor Jorge Barro, é uma honra para nós tê-lo aqui. Ele é presidente da Fraternidade Teológica Latino-Americana, vai parecer uma redundância, mas para o continente, né? Para o continente. E o que é essa Fraternidade Teológica Latino-Americana? Quem está aqui na Escola Fé e Política da nossa igreja sabe muito bem o movimento que surgiu na América Latina na década de 60, sobretudo, porque a nossa teologia não dava mais conta dos nossos problemas reais. Nós tínhamos em toda a América Latina uma condição de muita exploração, muita violência por causa das ditaduras militares, extrema desigualdade social. A América Latina era a desgraça do mundo e a nossa teologia era estadunidense. E aí uma trinca de teólogos disseram assim: epa, está na hora da gente falar uma língua que responda às reais necessidades do nosso povo. E nasceu um movimento chamado de Movimento de Missão Integral. E desse movimento formula-se uma teologia, podemos dizer, e identificada então como teologia da missão integral. E tudo isso nasce a partir da criação dessa fraternidade de teólogos, em 1969, FTL, Fraternidade Teológica Latino-Americana. Essa fraternidade existe em diversos países e hoje o pastor Jorge Barro é o pastor presidente da Fraternidade Teológica Latino-Americana, como eu já falei, a nível continental. Um estudioso, tem seu bacharelado, mestrado, doutorado em teologia, com foco nisso e especificamente com foco em como a igreja deve atuar nas cidades. Ontem, por ocasião do aniversário de 40 anos da Visão Mundial, ele foi convidado para falar num fórum sobre fé e cidadania e estendeu a sua estada aqui, porque sua esposa está viajando de volta na quarta, e por causa disso, nós aproveitamos, nós não somos besta, né? Aproveitamos para trazê-lo aqui para a IBC, e com muita alegria eu vou passar o microfone a ele. Ele vai ser instrumento do Senhor para trazer a palavra de Deus para as nossas vidas. Obrigado, meu bro. Obrigado, querido. Esse microfone vem um pouquinho mais assim. Vem. Aí, tá bom. Tu quer pedestal? Não precisa não. Tá bom. Obrigado, tá bom. Graça e paz, irmãos e irmãs. Que privilégio conhecer esta igreja. Privilégio poder celebrar a Deus com vocês nessa noite. De manhã estive pregando numa outra igreja e agora aqui com vocês. Meu coração se enche de alegria quando eu estou com o povo de Deus, apesar de eu ser presbiteriano. Então, vocês me aguentem um pouquinho aí, mas nós somos um em Cristo Jesus. E privilégio conhecer uma igreja nesse estilo e perceber que nós podemos louvar a Deus na simplicidade. Na simplicidade. Que coisa boa estar aqui. O que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite é uma mensagem simples e singela, mas não de fácil aplicação. Parece que na vida é um pouco assim. Às vezes a gente pensa que as coisas complicadas são difíceis. Eu tenho experimentado na minha vida que as coisas simples é que são difíceis. Meio estranho isso, né? Nessa noite eu creio que o Espírito de Deus vai
sensibilizar-nos, vai tocar nos nossos corações de uma maneira tão peculiar, do modo como Ele quer fazer, do modo como Ele pretende fazer. E eu já orei a Deus que, se eu não atrapalhar, já ajuda. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, versículo 11, e já deixa marcado aí, e nós vamos ler dois textos, Lucas 11:35, coloque algum papel, essa marca que tem na Bíblia, e já vai abrindo o outro texto, que é do Salmo 119, versículo 105. Já vai começar de uma maneira bombástica, é como se estivesse caindo uma bomba em cima de nós. Primeiro versículo. O primeiro versículo tira a nossa noite de sono. O primeiro versículo diz assim, em Lucas 11:35: repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. E aí o servo John começou cantando sobre luz, né, servo John? Quem sabe Deus te deu um cântico na luz dessa reflexão nessa noite. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. E o segundo versículo diz, tão famoso no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. Nós já conhecemos esse segundo versículo. Como pode a luz ser trevas? A princípio isso parece uma afirmação desconexa, antagônica, que não faz sentido, mas é uma poderosa instrução de Jesus. Foi Jesus que disse isso, que nós devemos prestar atenção, para que não sejamos encontrados como aqueles e aquelas cuja luz se transformou em trevas. Então eu anseio nessa noite que nós possamos compreender e considerar o conceito de luz conforme é exposto na Sagrada Escritura, e olhar para algumas expressões, para algumas palavras que nos indicam caminhos para que a luz não se transforme em trevas. Vou chamar a atenção para vocês desde o início de que lâmpada e luz sempre caminham juntos nas Escrituras. Não existe a possibilidade de que haja luz sem que tenha um recipiente para ela, a não ser o sol, como foi cantado. Caso contrário, como haverá iluminação se não houver o ingrediente ou o componente que vai gerar isso? Então, quando a Bíblia fala de luz, ela se refere quase que sempre junto com lâmpada e luz. A lâmpada é o recipiente para que a luz aconteça. Mas este versículo também nos informa qual é a fonte que gera a luz na lâmpada. E para que essa lâmpada esteja acesa, algum tipo de energia tem que chegar a ela, não tem? E ela está ligada a uma fonte, a fonte de energia. E o salmista é claro dizendo que a fonte é o quê? A palavra. Lâmpada para os meus pés é o quê? A igreja. É a igreja. É a tua palavra, tua, não minha e nem tua. O que vai trazer a luz, o que gera a luz no recipiente chamado lâmpada, é a palavra. E esta palavra é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu não sou a luz da igreja, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará
em trevas, pelo contrário, terá em si luz da vida. Eu não vou ficar citando os versículos bíblicos aqui não, mas você pode crer que estão todos na palavra de Deus. Ele diz que enquanto eu estou no mundo, sou o que? A luz do mundo, não da igreja. Assim, enquanto Jesus estava fisicamente no mundo, ele era a luz do mundo. E preste atenção, mas agora há uma transferência de responsabilidade. A dele, ele cumpriu. A nossa, estamos cumprindo e está por se cumprir. Quem é a luz do mundo agora? Jesus deixou de ser? Não, só que ele não mais está entre nós. O que? Fisicamente. Ele está entre nós? Claro que ele está. Só que agora há uma transferência de responsabilidade. Ele há uma transferência de responsabilidade. Agora, quem é a luz do mundo? Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Vocês são. Vocês são a luz do mundo. Os discípulos meus que vão irradiar a luz para as pessoas. Olhemos um pouco mais de perto esse versículo do Salmo 119, 105. Um salmo que, aliás, as pessoas não gostam muito de ler, porque ele é muito grande, né? Vai ler esse salmo aqui, a hora que você começa a ler, e aí também parece que às vezes ele é um pouco enjoativo, né? Decreto, mandamento, lei, princípio, sobre decreto, mandamento e palavra, e você fica assim meio confuso com esses sinônimos. O que a palavra aqui é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quais são os sinônimos para a palavra? Discurso, mandamento, crônica, pode dar um rap aí. Crônica, mandamento, palavra, comando, conselho, declarar, proclamar, conversar, advertir, ameaçar, promessa. Pode dar um treco, eu não sei fazer isso, mas deve dar um negócio legal aí. Mas não é uma palavra qualquer, e não é uma palavra comum. É uma palavra direta, revelada do próprio Deus, que revela o seu próprio ser, o seu ser que nos fala, o seu ser que nos dá comando, o seu ser que nos dá conselho, o seu ser que nos dá declarações, proclamações, exortações, inclusive ameaças. Deus nos ameaça? Sim, por causa do seu amor, e promessas. Então Elohim é a palavra, e a palavra é Elohim. O verbo se fez carne, e a carne se fez verbo. Elohim é a palavra, e a palavra é Elohim. Essa luz que diz lá em João, é a verdadeira luz que vinda ao mundo, entenda-se, em trevas, ilumina todo ser humano. Então, ele vem para os seus não aceitam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber quem? Os que creem no seu nome. Então, Elohim, que é a palavra, e essa palavra é lâmpada, ela ilumina duas coisas. Ela ilumina a minha circunstância de vida, para que eu possa andar na luz. Cada passo que eu dou vai sendo iluminado. Lembre-se que naquele tempo não tinha o que nós temos aqui, esse privilégio de apertar um botão e sair isso daqui. Está um pouco caro ultimamente, mas fazer o que, né? Lembra da tal da lamparina, né? Que colocava querosene, aquele paviozinho que acendia, um cheiro horrível aquilo lá no sítio, né, do meu pai, nós morávamos lá, aquele negócio de querosene era um negócio fedido. Não é isso mesmo? Às vezes está no avião, então um cheiro de querosene, um negócio horrível. Era diferente, por quê? Porque você precisava andar com aquele recipiente muito escuro, e isso vai iluminando o quê? Os teus pés. Então ela ilumina os teus passos. Mas a palavra de Deus é tão poderosa que ela não apenas ilumina o nosso andar, o nosso passo aqui, mas ela é como que um canhão de luz que ilumina o nosso caminho lá na frente. Você já deve ter tido o desprazer
E é amedrontador você de noite dirigir numa estrada em que eles acabaram de recapear, ou não, mas que não tem a sinalização, não é? Rapaz, o negócio é temeroso, né? Tem uma curva lá, você não vê nada, é um breu, é uma escuridão. Você coloca o farolzão lá, mas não mostra. Mas quando tem aquele olhinho de gato, né? Tudo amarelinho, bonitinho, tudo sinalizado, você joga um farolzão assim, vê a curvinha lá do olhinho de gato lá na frente, assim, dá uma segurança, não dá? Dá uma tranquilidade para quem dirige. Agora, se não tem, passa um caminhão perto de você, parece que ele passou aqui no teu ouvido, mas você até estava meio longe dele, mas você perde a noção da coisa. Assim é aquele que não tem a palavra de Deus, anda inseguro. Lá na frente não está iluminado, não sabe o caminho a seguir, mal consegue ver os seus passos. Imagina o caminho lá na frente. O Senhor é que vai adiante de ti, diz em Deuteronômio, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te atemorize. Que bênção quando o Senhor está lá na frente já da gente, há muito tempo, porque é o tempo dele, é eterno, é o Kairos dele. Ele fala assim: vem, pode vir, assim como Jesus disse para Pedro andar sobre as águas: vem, tenha confiança, pode vir, o caminho está feito, pode vir. Samuel, o profeta do Altíssimo, disse: olha o que esse homem disse: Tu, Senhor, é a minha lâmpada. Quem é a lâmpada do discípulo, do cristão, daquele que segue a Jesus? Ele diz: Tu, Senhor, é a minha lâmpada. E olha o que ele ainda diz: o Senhor derrama luz em minhas trevas. O Senhor derrama luz em minhas trevas. Lá aquele teu amigo, sabe, aquele que está andando por aí, errante nos caminhos que você conhece muito bem, só o Senhor consegue derramar luz nas trevas dele, mas quer te usar. Mas você é um agente para que isso aconteça. Quando nas instruções do tabernáculo, você se lembra do candelabro? O candelabro que ele tem os 7 candelabros, vocês se lembram disso? Lá dos judeus, que você pega aquele negócio aqui no meio e tem uns 7. O candelabro, vocês já viram que algumas, não sei se aqui vocês fazem isso de vez em quando ou não, ou até se tem aqui um candelabro ou não, mas quando algumas igrejas vão celebrar a ceia, eles colocam um candelabro na mesa. Você já viu isso, não? Alguma igreja que coloca um candelabro em cima da mesa da Santa Ceia? Já viram isso alguma vez? Não? É para enfeite? Tem ideia do que quando se coloca isso está simbolizando? Está simbolizando aquilo que era feito lá no tempo do tabernáculo. Que o tabernáculo, no tabernáculo, na mesa do pão era colocado o tabernáculo. Era colocado o candelabro em cima da mesa do pão. Escute: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva, batidos. Batido significa o mais fino, o melhor, o de melhor qualidade, para o candelabro, para que haja lâmpada continuadamente, não se apagava. E se ela tinha ficando fraquinha, ia lá e colocava mais azeite. Comece a discernir, meu irmão e minha irmã, qual é o nível do óleo da tua lâmpada. Ela está brilhando? Qual é o nível de óleo que está no teu recipiente? Será que é possível que ele esteja assim tão fraco e tão sujo, que ele tenta gerar energia,
Porque o óleo sujo não geraria energia suficiente para iluminar de modo necessário. Vai começando a refletir diante de Deus e deixa que o Espírito Santo te conduza nesse momento, para você já começar indo refletindo junto com aquilo que Deus vai te falando. O teu óleo está precisando trocar, brother? Um carro com o óleo sujo, velho, arrebenta com o motor. O óleo sujo e velho na vida do crente arrebenta com ele. Arrebenta com ele. O motor vai fundir. Como diz lá no Paraná, vai bater a biela. Vai fundir o teu motor. Essa lâmpada na mesa do pão tinha que ficar acesa constantemente. Para quê? Para dizer que Deus é o quê? É a nossa luz. Assim observarei de contínuo a tua lei. De contínuo, não é de vez em quando, para todo sempre, diz o próprio Salmo 119, versículo 44. E a lâmpada para os nossos pés, nas Escrituras, muitas vezes é sinônimo de obediência, de sermos obedientes aos comandos, estatutos, às leis de Deus na nossa vida. No mundo de hoje, confuso, em densas trevas, e você não precisa nem ir para o outro lado do mundo para perceber. Dê uma volta no bairro, aí em Coqueiral mesmo, dê uma volta por aí, para você ver a confusão que as trevas causam. Um mata o outro, traições, violência, fruto das trevas, de pessoas que andam nas trevas, religiões que prometem oferecer a luz para as pessoas, para que elas se sintam como que iluminadas. Mas nós, pela graça, como foi cantado aqui, e misericórdia de Deus, nós que somos filhos da luz, porque nós estávamos nas trevas, Ele nos transportou do império, me ajudem, do império para o reino do Filho do seu, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos mérito nisso? Nenhum. Mas nós que somos filhos da luz, nós devemos cuidar para que a palavra de Deus permanentemente, como lá no candelabro, continuamente, que a palavra de Deus ilumine não apenas o nosso andar, passos, não apenas os nossos caminhos lá na frente, mas que a palavra de Deus em nós ilumine todo e qualquer lugar que nós entrarmos, pisarmos e estarmos. Essa consciência eu gostaria que você reconquistasse na sua vida novamente nesta noite. Onde você pisar, ali está uma lâmpada que ilumina a palavra de Deus. Tem algumas pessoas que possivelmente tenham se esquecido disso. Algumas pessoas que estão no mundo das trevas, mas que já não iluminam mais. Então Jesus disse: toma cuidado, brother, veja que a luz que há em ti não se transforme em... É possível? Mesmo sendo crente? Está falando de perder a salvação? Não, eu estou falando que você perdeu o propósito pelo qual Deus te fez. Você deixou de ser um missionário, eu deixei de ser um agente da missão de Deus. É disso que nós estamos falando. Você continua a lâmpada? Continua, mas uma lâmpada apagada.
Salomão falou sobre esse assunto. Ele relaciona a lâmpada com a luz. Escutemos o que Salomão fala. Salomão entende que a escuridão é loucura, estultícia, tolice, estupidez. A luz é uma imagem de sabedoria. E ele diz assim: então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Eu me lembro de uma fase da minha vida que eu era adolescente para jovem, eu ficava fazendo umas perguntinhas, tá certo, foi uma fase de imaturidade da minha parte. Eu olhava aqueles caras, aquele estilão de vida bacana, maravilhoso, fazendo o que eles faziam, falava assim: Deus, eu também quero esse negócio aí para mim. Mal sabia eu que eu estava querendo as trevas para a minha vida. Quão fácil é nós olharmos para o mundo ao nosso redor e falar assim: também quero isso para mim. Ou seja, convocar as trevas para vir dissipar as minhas luzes, quando deve ser o contrário, que a luz que é em nós, ela tem o poder de dissipar as trevas. Eu perguntei para Salomão e ele me respondeu: Salomão, por que a sabedoria é mais proveitosa que a estultícia, quanto a luz mais proveitosa do que as trevas? Eu me perguntei para ele, ele mandou um WhatsApp antes de chegar no culto, e ele me escreveu o seguinte: porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Aí eu falei assim: ok, curti o comentário, a resposta de Salomão. Salomão entende que lâmpada e luz são caminhos de vida e não caminhos de morte. Tendo essa compreensão de que não há luz sem o recipiente que é a lâmpada, e que por sua vez tem que estar conectada aonde? Na fonte, e esta fonte é a palavra de Deus. Então você já é inteligente o suficiente para saber que o que vai gerar em você luz, energia para iluminar, é o que? Meu amigo, então bota ela bem pertinho. Chega perto dela, chega perto da palavra de Deus. E nesse contexto, então Jesus faz essa afirmação que eu disse lá no começo, mas que agora eu quero situar vocês. Por favor, abre Mateus capítulo 6, versículo 22. Mateus capítulo 6, versículo 22. É muito importante entender isso. Por que que Jesus afirmou isso? Diz assim o versículo 22 do capítulo 6 de Mateus: são os olhos, a lâmpada do corpo. Sabe esses dois buraquinhos que você tem aqui debaixo da testa? Isso assim? Ele diz assim: isso daqui é a lâmpada do corpo. Os olhos são os dois olhinhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem o que? Bons, todo o teu corpo será luminoso, luminoso, iluminará. Se porém esses dois bichinhos aqui forem o que? Maus, todo o teu corpo estará em? Eita! Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, o que vai acontecer? De grandes trevas, não vai ser pequenininha não, grande trevas serão. E aí citamos esse versículo fora do seu contexto. Ninguém pode seguir a dois, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e leia-se, Mamon, Satanás. O olho ou os olhos, eles são a lâmpada do corpo.
Presta atenção, você olha o que e fixa o seu olhar em quem? No que nós olhamos e em quem estão postos, ou está posto o nosso olhar. No que e em quem? Jesus está claramente e enfaticamente nos ensinando que não podemos fixar o nosso olhar em algo ou alguém que não seja em Deus. Porque se nós fixarmos os nossos olhares em algo ou alguém que não seja Deus, nós estamos rumando para as trevas. Para as trevas. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Jesus foi tão enfático nisso que ele falou assim: se nesse processo o teu olho te faz pecar, faz o que com ele? Se uma parte do teu corpo te faz pecar, claro que ele não está dizendo isso de uma maneira literal. O que ele está dizendo é o seguinte: cuidado, mas muito cuidado com aquilo que te faz desviar o teu olhar de Deus e das coisas de Deus. Vocês estão entendendo, gente? Ou não? Ou eu estou sendo complicado? Estão entendendo? Cuidado, muito cuidado com esses dois bichinhos aqui, porque eles, se você não entendeu ainda o que está querendo ser dito aqui, é o seguinte: qual é o sinônimo aqui nesse contexto, dizendo que o olho é a lâmpada do corpo? Está querendo dizer o seguinte: troque a palavra mente, não é isso? Troque a palavra mente. Cuidado com o que você olha e em quem você coloca o seu olhar, porque isso vai subir para a tua. E quando chega na sua mente, você vai começar a agir e a viver de acordo com aquilo que entrou no seu raciocínio. Cuidado com o que você está enchendo a sua mente. É isso que o Jesus está dizendo. Você está entendendo? Não? Porque nem todo olhar é maldoso, nem todo olhar é pecaminoso, nem todo olhar é triste, nem todo olhar é sujo, nem todo olhar é corrompido. Não. Jesus está dizendo o seguinte: brother, sister, se eu falei brother, não falar sister, vai ficar chateada comigo. Irmãos e irmãs, né? O que Jesus está dizendo é o seguinte: cuidado com o que você está colocando na tua mente. Porque se você colocar coisas boas na tua mente, o seu corpo será luminoso. Mas se você colocar coisas más na sua mente, você será o quê? E você passará a manifestar as obras das trevas, da carne. Eu vou passar a fazer isso. Mas como filhos conscientes que somos, e filhas, e que devem andar na luz, e além de andar na luz, deve irradiar a luz de Jesus onde anda, nós temos que tomar o cuidado, porque Jesus já disse: ninguém precisa tentar descobrir, não queira e não faça teste, é tragédia anunciada, grandes serão as suas trevas. Quer tentar? Fique à vontade. Mas ele já falou: você vai se ralar, brother. Você vai se ralar. Que grandes trevas serão na sua vida. Aí deixa eu fazer um teste. Faz. Alguém aqui pode impedir alguém de fazer alguma coisa? Não. Se eu, pastor, tivesse esse poder na minha vida, você pode ter certeza que eu teria a maior igreja do mundo. Eu não consigo nem ter domínio do meu pensamento, que dirá do teu. Você está louco? Não tem como. Não. Antes de ficar enchendo de lixo a minha mente, pelo contrário, habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, cantando salmos, com salmos e hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E geralmente com isso, Paulo disse que em vez de você ficar pensando nisso tu pensai, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é boa fama, tudo que é louvor, tudo que é digno, pensa nisso. Caso contrário, você vai gerar trevas. Pensa nisso, encharca a tua mente com a palavra de Deus. Não é simplesmente um ritualzinho, um memorialzinho, uma leiturazinha antes de dormir ou coisa do tipo. Não, é habitar em mim, fazer carne, fazer tenda dentro de mim. Que bênção é um filho e uma filha que se aproxima disso daqui, não simplesmente como um dever ou como seja uma obrigação ou coisa do tipo. Não, isso daqui é o seguinte, isso é um manual para eu conhecer o meu Pai e amá-lo cada vez mais. Isso é um privilégio. E se cada vez mais estamos enchendo a nossa mente, fazendo com que a palavra de Deus habite em mim, qual é a consequência? A consequência está clara, você brilhará mais e mais. Olha o texto bíblico, gente boa. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Olha que lindo isso daqui. Quem está dizendo isso daqui é o querido apóstolo Pedro. Ele diz assim: quando a gente faz isso, será como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Nós somos uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Pastor, o senhor não conhece o meu trabalho, aquilo lá é tenebroso, pastor, é para lá que você tem que ir brilhar. É que você não conhece o meu chefe, eu não preciso conhecer. Nós fomos vocacionados para brilhar não dentro da igreja, nós fomos vocacionados para brilhar no meio de lugares tenebrosos, disse Pedro. É ali. Eu quero ser um missionário de Deus. Tem um monte de gente que no Brasil quer largar tudo para ser um missionário. Você não larga nada, larga o pecado, já é muito. E onde o teu pé pisar, onde a tua planta for, seja um lugar tenebroso, você fala assim: chegou a luz, chegou a luz de Jesus. Eu tenho certeza absoluta. O pastor vem me contando a história de vocês aqui. Talvez vocês, alguns nem saibam, mas ele vem me contando a história dessa igreja, que ela quase fechou as portas, não foi, pastor? Porque lá atrás, no passado, a liderança chegou à conclusão que se essa igreja fosse tirada do local onde ela estava, ela não faria diferença alguma para o seu contexto. Olha, com um pouquinho de coisa que ele tem me contado e o que eu conheço de vocês, não, se tirar vocês deste bairro, se tirar essa igreja desse local, isso vai se transformar em densas trevas mais ainda. E ninguém fala aleluia, agora é misericórdia. Eu tenho certeza absoluta que por meio dessa igreja, a luz está sendo brilhada nos lares, na vida destas criancinhas, na vida de famílias que estão sendo restauradas. É a luz, gente. Nós estamos nesse mundo para que a nossa luz brilhe, a luz de Jesus em nós. Jesus disse: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. E ele diz: agora vocês vão ser a minha luz no mundo, a fim de todos aqueles que se relacionarem com vocês, em vez de verem desgraça, trevas, podridão, vejam em vocês uma nova experiência de vida, luz. Mas que bênção, que coisa fantástica. É uma obrigação. Que obrigação? Isso faz parte da minha essência,
faz parte da minha essência. Eu, depois que nasci de novo em Cristo Jesus, que Ele me chamou das trevas para a luz, agora eu sou luz, e se eu sou luz, eu não posso ser mais trevas. Então, se eu sou luz, ela tem que iluminar. Se ela não iluminar, vergonha para mim. Vergonha, se ela não iluminar. Porque o Messias veio para iluminar o mundo, e nós vamos iluminando o mundo. O mundo está cheio de confusão, eu não vou dizer amém, mas então é uma convocatória. Se o mundo está pior, é uma convocatória ainda mais significativa para que a minha luz brilhe, é ou não é? Se lá no seu trabalho você sabe que tem um monte de gente roubando o chefe, você não vai fazer isso. Por quê? Porque você é luz. Se você roubar, você é treva. E se você entrar na treva, vai ser uma ruína desgramada. Vão te pegar, vão te botar na cadeia, vão te fazer isso e tudo mais. Aí quando você for lá na cadeia, preso, quem é você, crente? Não, eu sou luz. Eu sou luz. E quando nós andamos na luz, irmãos, olha que versículo. É Salomão que disse isso. Eu nunca tinha prestado atenção como Salomão fala tanto de luz. Mas a vereda dos justos é como a luz, e vai brilhando mais. Lembra desse cântico? E vai brilhando mais. Mas a vereda do justo, lembra disso aí? É como a luz da aurora, e vai brilhando mais, até ser dia perfeito. É isso, gente boa. Eu que sou luz, eu vou ter que brilhar mais e mais. Não vou? Mas para brilhar mais e mais, eu tenho que cuidar do óleo. Está sujo, ou é de azeite puro, fino? Então, irmãos e irmãs, sejamos sóbrios. O apóstolo Paulo diz o seguinte: vai alta noite, madrugada, conversa com os... Tem algum taxista aqui na igreja? Não? Deixa eu ver, não tem? Precisamos converter uns taxistas aí. Porque se tem povo que tem história da night, são os taxistas. A coisa que eu mais gosto de fazer, quando eu pego um táxi, eu falo para ele assim: me conta algumas histórias. Como os caras têm histórias. E quase todas as histórias deles estão relacionadas com a noite. Ele falou assim: o senhor é o que mesmo? Eu falei: sou pastor. Pastor, o senhor não tem ideia do que acontece dentro desse táxi, do que eu vejo na noite. Eu falei: eu não tenho não, por isso que eu quero, me conta alguma história. Certa vez entrou aqui uma madame. Eu falei: uma madame, então naquela coisa, mini saia. E aí, falou para mim: o senhor vai andando aí, Wanda. Quando eu pedi para o senhor parar, o senhor para. Ela falou: mas a senhora vai aonde? Eu falei: não importa, você vai andando, entendeu? Eu falei: entendi. Então tá, então a senhora avisa? Aviso, pode ficar tranquilo que aviso. Aí parou assim: para aí nessa esquina. Eu falei: senhora, aqui na São João, em São Paulo, é a boca. Para aí. Tá bom. O senhor pode me esperar lá na frente? Tá bom, posso. Pegou a bolsinha dela e chegou lá na esquina e começou a rodar. São João. Mas não era uma proste. Não. O marido dela estava atrás, dirigindo. Era uma fantasia do casal, tá ligado? Uma fantasia do casal. O maridão vinha atrás dirigindo, levou ela no táxi, e o maridão passava e falou assim: e aí, meu, quanto que custa? É assim, o mundo é assim, entendeu? Ele é meio maluco. Um casal tem fantasia, ela pega o táxi, mini saia, roda a bolsinha, quanto custa? O apóstolo Paulo diz: é isso daí, gente boa, vai à noite, em alta noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos com as armas da luz. A noite vai chegar. E nesse processo, meu irmão e minha irmã,
de encher as nossas lâmpadas, porque não tem luz sem lâmpada e não tem lâmpada sem energia. Nesse processo, eu não sei o que pode estar acontecendo dentro do teu coração. Eu não sei. Eu não sei qual é a intensidade do brilho da tua lâmpada. Eu não sei. Mas é possível que alguns aqui estejam precisando. É possível, quem é que sabe? Salomão disse que a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Ele ainda diz: porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Ele ainda diz: olhar altivo e coração orgulhoso, como o servo John aí falou que, né, o negócio dele é olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Irmãos, lâmpada e luz juntos, na fonte. Lâmpada e luz juntos. Quem é você? Lâmpada. Você é um recipiente, um vaso, que dentro de você tem o quê? A luz de quem? De Jesus. E ela vai ficar continuadamente brilhando se você estiver conectado na fonte, que é a... Está claro ou não? Ou não? Porque se não tiver, eu acho que eu não sei fazer mais claro do que isso. É isso. É isso. Eu tinha várias coisas legais, eu acho, para dizer para vocês, mas eu vou concluir, porque eu acho que está na hora, né, pastor? Nem sei que oração, mas deve estar na hora. Quando eu estava olhando com um pouco mais de cuidado com esse salmo, eu me deparei com algo que eu nunca havia visto antes na minha vida. Nunca. Pela primeira vez na minha vida eu me deparei com algo desse salmo. Eu quero te convidar a perceber algo que o Espírito de Deus me levou a perceber. Mantenha aberto, Salmo 119. Me ajudem com o primeiro versículo. E eu estou terminando. Salmo 119. Veja como começa. Quero que você preste um pouquinho mais de atenção agora nessa conclusão, aquele que o Espírito de Deus está querendo nos trazer. Como começa o Salmo 119? Bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. O Salmo 119 começa dizendo assim: eu vou dar o segredo da felicidade. A palavra você sabe, né? Que a palavra bem-aventurados é sinônimo de felizes. Felizes, quem são felizes? São aqueles que andam na lei do Senhor, e por andarem na lei do Senhor, eles são irrepreensíveis no seu caminho. Não tem ninguém que bota dentro da tua casa e fala assim: ah, você, hein? Não. Por quê? Porque eu ando na lei do Senhor. Ok? Então ele está começando a dizer o seguinte: feliz é aquele que anda na lei do Senhor. Feliz é aquele que está conectado na fonte, na energia, na fonte. Feliz é esse. Feliz é esse que olha, que lê a palavra de Deus e pratica e segue. Mas eu confesso para vocês que eu fiquei muito surpreso de ver que esse homem, na sua experiência, está nos dando o caminho da felicidade, que é um caminho de andar na lei do Senhor e de observar. Eu fiquei boquiaberto como termina o Salmo. Agora, vira algumas páginas e vai para o último versículo do Salmo. Veja que coisa, no mínimo, assustadora. Que é o versículo 176. Ele começa dizendo o caminho da felicidade. Veja como o caminho dele está no final de tudo. Vocês perceberam aí? Ando errante como ovelha desgarrada, ou seja, leia-se, perdida e sem rumo. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Opa!
Sinal de alerta, não é? Como começa? Dando o segredo da felicidade. Como ele termina? Eu estou andando errante. Meu Deus. Depois de 175 versículos devotados à fidelidade à palavra de Deus, o cara no final está andando errante. É possível ou não? Será que há alguém errante entre nós nessa noite? Será que tem alguém que ainda não se esqueceu dos mandamentos como salmista, mas reconheceu que mesmo não esquecendo dos teus mandamentos, eu reconheço que estou andando errante? Por quê? Será que porque, mesmo que você saiba decor João 3,16, mesmo que você saiba decorado tudo posto naquele, viu como você sabe? Mesmo que a gente saiba decor algumas destas citações bíblicas, será que de fato a nossa vida está conectada na fonte? Se não tiver, pode ser o pastor José Marcos, pode ser o pastor Jorge, pode ser o pastor Davi, salmista, pode ser o Dr. Billy Graham, pode ser quem for, pode ser você, pode ser o Zé, pode ser o Pedro, pode ser a Maria, pode ser o Joaquim, pode ser a Teresa. Se a nossa vida não estiver conectada na fonte, na palavra, qual será o destino nosso? Errantes. Ou seja, quem não fica com a palavra de Deus, praticará na sua vida erro. Por isso Josué disse: não cesses de falar, Josué 1:9, deste livro da lei, antes medita nele como no candelabro em cima do pão da mesa e como no candelabro das 7 igrejas do Apocalipse. Antes medita nele dia, ou seja, continuadamente. Indo no ônibus, na faculdade, você não deixa a palavra de Deus lá fora, você está meditando nela dia e noite. E se assim o fizer, em vez de andar errante, como o salmista reconheceu, não cesses, antes medita nele dia e noite. Para quê? Você conhece esse versículo de Josué 9? O que ele diz? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Oh meu Deus, coisa fantástica. Pastor, eu não sei como vocês costumam fazer aqui, mas eu queria orar com o povo, sabe? Eu queria orar com você. Quem sabe você reconheça nessa noite que o teu óleo está meio sujo, está misturado, não é de oliva fina, batida, pura, da melhor qualidade. E por conta disso, você está percebendo que você, quando entra em determinado lugar, assim, você pode até entrar com uma luz assim, ela está assim, sabe assim, daquela, então, que nem um vagalume, né? Que ele, assim, na igreja a gente é um canhão de luz, aí chega no mundo, de vez em quando ele, essa vida, talvez você possa estar assim. Eu queria orar com você. Queria orar com você, e que você não tenha nenhuma vergonha neste processo. Vergonha é continuar errante, isso sim. Vergonha é chegar à conclusão, ando errante como ovelha desgarrada, e aí permanecer, isso é vergonha. Aí nós somos escândalo. Agora, bem-aventurado o homem e a mulher, os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então você pode escolher nessa noite em permanecer assim,
sendo irrepreensíveis, e graças a Deus por aqueles que assim se encontram, bendito seja o nome do Senhor. Mas uma coisa você não pode sair daqui nessa noite, errante, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vamos pedir ajuda ao Pai? E eu quero orar com você. Quero orar por mim. Quem sou eu para dizer que eu não posso ser um homem errante? Se eu me desviar da palavra de Deus, é trevas. É trevas.